Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos rever aqui um pouco os conceitos de linha e linhas e superfícies de influência, tá? Que vão ser muito úteis, né? No problema da determinação das posições, né, mais desfavoráveis da carga móvel sobre o tabuleiro da ponte, né? É um assunto que vocês já devem ter visto, pelo menos no caso de vigas, né? E nós vamos fazer uma pequena revisão aqui, na sequência também vamos fazer um exemplo, né? Numérico, tá? Para fixar esses conceitos. Então nós vamos tratar assim apenas do ponto de vista aqui da disciplina de estruturas de vigas isostáticas, né? Embora todo o conceito possa ser generalizado, né, para estruturas hiperestáticas sem nenhum problema, né? Então o que é a linha de influência? Então, como a gente sabe, o nosso problema é verificar os esforços máximos, né, quando uma carga caminha sobre uma estrutura. Então, a linha de influência vai estudar exatamente o que acontece, né, em um determinado ponto da estrutura, quer seja um ponto interno, quer seja no balanço, né, dessa estrutura isostática que a gente vai tratar aqui, que é uma viga biapoiada com extremidade em balanço, né. O que acontece, por exemplo, no meio do vão, quando uma carga unitária caminha sobre essa estrutura, né? Quando a carga estiver aqui, qual é o momento que está lá no meio do vão, né? A gente pode estar interessado, por exemplo, também na reação de apoio. Quando a carga está caminhando, como que varia essa reação de apoio aqui, né? No apoio esquerdo, por exemplo, né? Como que varia o cortante também numa determinada seção aqui no apoio ou uma seção aqui no balanço, né? Então isso é importante, né, para a gente ter uma visão, né? A linha de influência vai nos permitir ver, enxergar, né, uma imagem, né, do que acontece numa determinada seção em termos de um esforço, né, quando uma carga unitária caminha sobre a estrutura, como vocês estão vendo aqui. Isso também poderia ser aplicado para deslocamento. Eu posso estar interessado em ver qual é a flecha, né, que acontece no meio do vão também, quando a carga se desloca, etc. Então é um conceito bem amplo, tá? Bom, no caso das vigas isostáticas, pessoal, nesse modelo que a gente está vendo aqui, existe um teorema. Aqui também nesse nosso vídeo, nós não vamos deduzir analiticamente as expressões dessas linhas de influência, tá? Isso pode ser ver nos livros de mecânica ou de resistência dos materiais, né? Ou de análise de estrutura, né? Isso está tudo contido lá. Nós vamos apenas fazer uma pequena revisão do caso das estruturas isostáticas, né? Para que habilite a gente, né, a fazer alguns cálculos aqui na disciplina, né? A verificação de posicionamento e valores de esforços máximos, né? Tanto de momento fletor como de esforço cortante, né? Bom, então existe um teorema que no caso das estruturas isostáticas, as linhas de influência são segmentos de reta. Então isso já facilita bastante a gente, né? Não é curva, né? A linha de influência ela vai ser sempre uma linha reta. Bom, então vamos começar pela mais simples aqui, que é a linha de influência de reação de apoio. Então nós queremos determinar quanto que vale a reação de apoio nesse apoio esquerdo aqui, quando a carga unitária está caminhando sobre a estrutura, tá? Então, como está dito, se é uma linha, né, seria na verdade segmentos, né, de reta, basta a gente pegar pelo menos em 2 pontos o valor dessa linha do esforço, né, que a gente está calculando para a gente obter a linha de influência. Então fica muito claro aqui, por exemplo, quando a carga unitária estiver em cima do apoio, quanto que vale a reação? A reação vale 1. Então essa ordenada da linha de influência aqui é 1, tá certo? Quando a carga unitária, né, estiver passando aqui em cima desse segundo apoio, toda a reação vai ficar retida aqui nesse apoio, não vai ter nenhuma reação aqui. Portanto, a ordenada da linha de influência aqui é 0, né? Então nós temos esse ponto e esse ponto, né? Unindo esses 2 pontos, a gente tem a nossa linha de influência, tá? Então, daqui dá para a gente ver que nós vamos ter regiões positivas de linha de influência, que significa dizer que quando a carga estiver caminhando nesse trecho positivo aqui, a reação será para cima positiva, né? Quando o trecho caminhar agora por esse balanço aqui, que tem ordenada de linha de influência negativa, significa que a reação vai ser para baixo. Eu estou querendo levantar a viga nesse apoio, né? Então, nesse aspecto é muito importante, né, a linha de influência, porque ela define essas áreas, né, em que o esforço que a gente está calculando muda de sinal, né?
E outra coisa importante é determinar o ponto, né, em que a linha de influência tem a sua ordenada máxima, né? No caso aqui na extremidade desse balanço, ou seja, quando a carga unitária estiver aqui, vai ter a maior reação de apoio aqui. Quanto que é essa reação? É 1 mais LBE sobre LV. Quem é LBE é o comprimento do balanço esquerdo, LV é o comprimento do vão, tá? Normalmente nos nossos problemas nós vamos ter LBE igual a LBD, né? Estrutura simétrica aqui, ok? Então essa é a linha de influência de reação de apoio, né? Do primeiro apoio. Do segundo apoio seria exatamente aqui o espelhamento, né, dessa curva em relação ao eixo aqui, tá? Então é simples, né, essa determinação da linha de influência aqui, ok? Bom, uma segunda linha de influência importante é a linha de influência de momento fletor, tá? Então vamos pegar aqui o momento fletor primeiro de uma seção que esteja no vão, tá? Dentro do LV. Então nós escolhemos a seção S, que é a seção em que nós vamos estudar o nosso momento fletor. Bom, os dois pontos que a gente sabe também que calcular o valor do momento nessa seção S é quando a carga passa em cima do apoio. Então a carga, quando passa em cima dos dois apoios, não dá momento fletor. Então nós já sabemos que a linha de influência vai passar tanto nesse ponto aqui, 0, né, e nesse ponto aqui, 0 também. Outro que a gente pode calcular é quando a carga estiver aqui em cima, né? Então a gente calcula a reação em cima da seção S. A seção S ela está definida pelas suas projeções aqui, né? É o A e o B, onde A mais B seria igual a LV. Bom, então, aplicando a carga unitária aqui, a gente vai encontrar que o momento aqui vai ser AB sobre LV, que a reação aqui vai ser B sobre LV, e aí como só tem a reação de apoio, então o momento vai ser a reação de apoio vezes o A, por isso que fica AB sobre LV, tá? Então com esse ponto aqui determinado, eu defino esse segmento de reta que define uma parte da linha de influência, né, que passa pelo zero aqui e pelo ponto AB sobre LV, e da mesma forma esse outro segmento de reta aqui. Então o que a gente vê novamente, né? Separação entre trechos de área positiva de linha de influência e de área negativa de linha de influência. Então estamos vendo, enquanto a carga estiver caminhando no balanço, eu só tenho um momento positivo na seção S. Quando a carga está caminhando aqui pelo vão, né? Quando a carga está caminhando pelos balanços, eu vou ter sempre momentos negativos aqui. Então essa ordenada é AB sobre LV, essa ordenada é menos B, LBE sobre LV, e essa ordenada aqui vai ser menos A, LBD sobre LV. Tudo é equação de reta aqui, né? Ou semelhança de triângulo. A gente pode chegar facilmente aqui aos valores dessas ordenadas aqui, ok? Bom, nós temos agora o caso da seção que está no balanço, tá? Então, ao invés da gente considerar uma seção no vão, vamos considerar agora uma seção no balanço. E queremos calcular também o momento fletor aqui. Como seria a linha de influência? Ora, nós só vamos ter momento na seção S quando a carga estiver antes da seção S, né? Porque depois que ela passa da seção S, se você entrar pela esquerda não vai encontrar nenhuma carga, portanto não vai ter momento na seção S. Então a linha de influência da partir do S, ela é toda de ordenada nula. E antes, quanto que é o momento? O momento vai ser o valor da carga, que é 1, né, multiplicado pela distância dela até a seção S. Então quando ela está lá na ponta, né, se a gente supor que a distância vai ser A, quanto que vai ser o momento? Então vai ser a carga unitária vezes A, e o momento é negativo, então vai ser menos A. Então é muito simples, né? Basta pegar aqui o valor ordenada menos A, né? E ligar até a seção que eu tenho a linha de influência, esse aspecto triangular aí, de uma linha de influência de momento de uma seção que está no balanço. Ok? Bom, agora a linha de influência de esforço cortante, né? É o mesmo princípio. O que é que eu quero saber? Eu vou fixar uma seção S, está posicionado aqui, né, com suas projeções A e B, e quero saber como que varia o cortante na seção S quando uma carga unitária caminha sobre a estrutura. Tá? Vamos lá.
Então, já sabemos que ela vai passar pelo ponto A, ou pelo ponto 0 aqui no apoio e pelo ponto 0 lá no outro apoio, porque obviamente não há cortante na seção S quando a carga unitária está em cima do apoio, tá? Então basta a gente discutir agora o que acontece aqui na seção S, tá? Quando a carga está exatamente na seção S. Então existe, né, no diagrama de cortante uma descontinuidade. Primeiro nós vamos examinar agora aqui o que acontece quando a carga está um pouquinho antes da seção S, tá? Um pouquinho antes da seção S. Isso significa o quê? Que o cortante na seção S vai ser a reação de apoio menos a carga unitária que vai estar aqui, né? Porque se a carga está um pouquinho antes da seção S, ela vai entrar na conta para determinar o cortante na seção S. Então vamos lá, quando a carga está bem aqui, infinitamente próxima da seção S, portanto ela vai estar a uma distância A, quanto que vale a reação aqui, tá? A reação vale B sobre LV, tá? B sobre LV. Agora, B sobre LV menos 1, porque a carga unitária está antes aqui. Então, B sobre LV menos 1 vai ficar menos A sobre LV. Então, é esse cortante aqui que a gente está vendo. É o valor do cortante, né? Quando a carga está à esquerda da seção S, tá? Portanto, esse valor da linha de influência aqui à esquerda. Então, se a carga estiver um pouquinho à esquerda, a ordenada aqui é menos A sobre LV. Ficou faltando um menoszinho aqui, né? Agora, vamos considerar que a carga está do outro lado da seção S. Muito próximo, mas do outro lado da seção S. Quanto é que vale o cortante? Vale só a reação de apoio. Quanto é que é a reação de apoio? Menos B sobre LV. Aliás, B sobre LV, né? Por isso que agora dá positivo. Então veja que a soma desses dois valores aqui dá 1 sempre, ó, que é B sobre LV mais A sobre LV, né? Seria em módulo. Então, A mais B igual a LV, então fica LV sobre LV. Então essa soma sempre vai dar igual a 1, tá? E aí pronto, sabendo que esse ponto é 0, liga essa ordenada ao 0, você tem o resto da linha de influência para o lado esquerdo, e aqui você vai ter, ligando também para o 0, o resto da linha de influência para o lado direito. Essas ordenadas aqui nas extremidades do balanço, por consequência, vai ficar LBE sobre LV, e aqui menos LBD sobre LV, tá? Então, também, de novo, né? A nossa linha de influência mostra as áreas positivas e as áreas negativas. Significa dizer, carga nessas regiões positivas dá um cortante positivo. Carga na região negativa dá cortante negativo, tá? Estamos falando de esforço cortante, ok? Então a linha de influência cortante tem essa descontinuidade aqui, né? E a linha de influência de esforço cortante para uma seção que esteja no balanço, né? Aí é a mesma coisa, se eu tenho carga, só vai ter cortante na seção S se eu tiver carga antes da seção S. Se a carga passar da seção S, não tem cortante, né? E quanto que vale o cortante? Né? Se a carga estiver antes da seção S, vale o valor da carga, né? Com sinal negativo. A carga é unitária, então vale menos 1. Então é simplesmente esse retângulo aqui de ordenada menos 1, a linha de influência de uma seção S. Então vai da extremidade do balanço até a seção S, que depois a carga caminhando aqui depois da seção S, não existe mais cortante aqui, né? Porque a única carga que a gente está considerando é a própria carga unitária que está caminhando sobre a estrutura. Ok? Então com isso a gente viu as principais linhas de influência de esforços, né, da nossa estrutura aqui isostática, né? Uma viga biapoiada com extremidade de balanço, que são os exemplos, né, que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina, tá? Para efeito de cálculo manual, né? Agora, esse conceito, pessoal, de linha de influência, ele pode ser extrapolado, né? Por exemplo, para vigas contínuas, como seria a linha de influência, por exemplo, de reação de apoio aqui. Então, você teria que calcular quanto que vale a reação quando a carga unitária está caminhando aqui. Então, resolver várias vezes a estrutura aqui dessa viga contínua, né? Calcular as reações de apoio, né, para várias posições da carga unitária. É assim que é gerada, então, essa linha de influência. E agora vocês vão ver, né, que a característica é que no caso das vigas contínuas, as linhas de influência não serão mais retas, né? Serão curvas, né? Então aqui também, da mesma forma, ela vai separar o que é a área positiva e o que é a área negativa da linha de influência. Tá? Então, quanto a carga, por exemplo, aqui nessa viga, exemplo aqui, que são vigas de 2 vãos, né? Enquanto a carga estiver
no primeiro vão a reação é positiva, quando a carga vai para o segundo vão a reação vai ser negativa. É isso que está mostrado aqui, né? Aqui um aspecto também da linha de influência de momento fletor, né? Ordenada máxima é aqui quando a carga passa em cima da própria seção, e tem esse aspecto, né? Então, quando a carga estiver no segundo vão, o momento fletor vai gerar momento fletor negativo aqui na nossa seção F. E aqui também é o aspecto de uma linha de influência de cortante da viga isostática. A mesma descontinuidade, né, que a gente viu lá na viga isostática, ela vai aparecer aqui também, tá? Com esse aspecto. Então, você está com a carga unitária caminhando aqui, então vai entrar a reação de apoio menos a carga unitária, por isso que a linha de influência aqui ela é negativa, né? Depois ela volta positiva e passa para positiva e depois volta a ser negativa novamente aqui nesse trecho aqui, ok? Se tivesse mais vãos, né, isso vai meio que alternando aqui positivo, negativo e diminuindo as ordenadas à medida que os vãos sucessivos, né, vão se afastando da seção analisada, né? As curvas vão se tendo um abatimento aqui, porque a influência então da carga lá no terceiro ou quarto vão já é pequena, né, na seção que a gente está analisando, ok? Então é importante, outra coisa importante da gente perceber, pessoal, que isso aqui não é um diagrama de esforço, muita gente faz confusão, né? Não é um diagrama de esforço da viga, né, para um determinado carregamento. Essa ordenada linha de influência, o que é? É o valor do esforço numa determinada seção quando a carga está numa determinada, naquela posição que você está medindo a ordenada, né? Então, ó, nós temos aqui, quando a carga está bem aqui, né? A carga está nessa posição. Quem é o momento, aqui nós estamos falando de linha de influência do momento fletor. Quem é o momento na seção S? Vai ser justamente essa ordenada, né? Que a gente tem embaixo do ponto de aplicação da carga. Então aqui vai ser o que? O momento em S para essa posição de carregamento. Tá certo? É isso que nós estamos, que é o conceito então de linha de influência. Então vimos aqui viga contínua. Agora a gente pode também, pessoal, generalizar, né, que a gente viu ali o conceito de linha de influência aplicado a um sistema unidimensional, né, que é a viga, a gente pode tratar como sendo um eixo só, né, pelo seu próprio eixo. Então o conceito de linha de influência aplicado a vigas é em uma única dimensão. Agora, isso pode ser generalizado no caso, por exemplo, das placas, né, para as duas direções, tá? Então, se a gente quer analisar, por exemplo, aqui uma placa típica de ponte em laje, né, de laje de ponte, que eu tenho um apoio simples aqui, bordo livre, né? Isso aqui é uma placa e ela se enquadra, né, mais na frente nós vamos ver no curso, quando a gente for tratar exatamente da ponte em laje, que é uma placa fina, né, segue uma teoria de placas denominada teoria de Kirchhoff, né, em homenagem ao matemático que estudou. Ela é verdadeira quando a flecha máxima for entre 10% e 20% da espessura da placa, né, e a espessura da placa também tem que ser menor do que 10% do vão mínimo aqui da nossa placa, né? Que é o que normalmente acontece, tá, nessas lajes convencionais de estrutura, tá certo? Então, as placas finas ou teoria de Kirchhoff pode ser aplicada no nosso caso. Aqui nós temos um exemplo de uma laje de 10 metros por 10 metros de largura, né? Interessa para a gente achar os esforços de flexão, né, e cortante também dessa placa. Momento na direção X, é o MXX, como está mostrado aqui, o MYY, né? E a solução do problema dessa placa passa, matematicamente representado, né, pela solução dessa equação diferencial parcial aqui de quarta ordem, tá? Relacionando a função W, que é a função de duas variáveis, x e y, né, que nos dá a posição da flecha em qualquer ponto. Ok? E aparece aqui também o Q de x e y seria a carga aplicada aqui em qualquer ponto, né? E o D seria uma constante que define aqui a rigidez da nossa placa, né?
que é o modo de elasticidade do material, a espessura dela, e entra aqui o coeficiente de Poisson. Isso é mais descritivo aqui, né? Talvez vocês já tenham visto aí também em outra disciplina. Essa equação aqui é diferencial de quarta ordem, que aparece em vários outros fenômenos físicos, né? Ela é denominada de equação de Lagrange aqui, ou quando ela é aplicada à placa, ou equação diferencial de placa, né? Como ela é chamada aqui. Bom, depois nós vamos ver, existem para alguns casos soluções analíticas através de séries, né? Para essa equação diferencial aqui, aplicada a várias condições de contorno, né? Existem soluções numéricas através de elementos finitos ou de diferenças finitas também para resolver esse problema aqui, tá? E encontrar os deslocamentos, tá? E portanto depois, né, encontrar os momentos e encontrar os cortantes também através dos métodos numéricos, né, de elementos finitos ou de diferenças finitas. Bom, qual é o conceito então aqui de superfície de influência nesse caso? Então, a gente, por exemplo, se a gente quiser saber qual é o momento MYY, tá, no centro da placa. Então, o momento MYY é o momento na direção transversal aqui, tá? Então, pega um pontinho aqui no centro da placa e eu quero saber agora como que está variando esse momento MYY, né? Para uma carga unitária caminhando aqui na nossa placa. Tá certo? Então, é o mesmo conceito da linha de influência, né? Que lá tinha uma carga unitária caminhando. O conceito aplicado a vigas, né? Agora a gente está generalizando para aplicar num problema bidimensional, que é o problema da placa. Então a gente faz uma carga unitária caminhar aqui e fica, para cada posição, calcula o MYY, né? Então, como eu disse, isso pode ser feito, deve ser feito, né? Hoje é feito através de soluções numéricas, sobretudo pelo método dos elementos finitos. Então, o que está apresentado aqui agora nesse slide é justamente a superfície de influência, né, desse MYY, né, está apresentado até de uma forma tridimensional aqui. Então, como é tridimensional, como o problema em planta é bidimensional, a representação da linha de influência fica tridimensional, como vocês estão vendo aqui, né? Então forma esse morro aqui, né? Exatamente o que? Quando a carga passar exatamente pelo meio da placa, em cima do ponto que eu estou analisando, eu vou ter a ordenada máxima da linha de influência. E esse momento vai diminuindo à medida que a carga unitária vai caminhando aqui para os bordos, né, para os apoios da placa, né, ou para as extremidades laterais. Então essa é a generalização, vamos dizer, do conceito, né, de linha de influência para um problema agora bidimensional, tá? Então é isso, né? Esse mesmo modelinho aqui tridimensional que vocês estão vendo, né, ficaria ruim de você trabalhar se você vai tratar isso, né, como manualmente. Então, o mais interessante é gerar a projeção, né, dessa superfície aqui no plano, como se fosse curvas de nível, né? Então, nós teríamos aqui os livros que publicaram, né, linhas de superfícies de influência de placa, eles vão apresentar essas superfícies dessa forma, né, como sendo isolinhas, né? Então, por exemplo, aqui tem esse limite da isolinha verde aqui, significa que quando a carga unitária caminhar sobre essa fronteira aqui, né, sobre essa fronteira aqui de sub-regiões, o momento MYY vai ser igual, né? Como se fosse assim quase que uma falsa elipse aqui, né? Então é o conceito, por exemplo, quando também tiver aqui, ó, a carga estiver caminhando sobre essa fronteira azul aqui, significa dizer que os momentos aqui serão iguais. É o mesmo conceito de curva de nível, né, lá da topografia, né? Então esse significa que quando a carga está caminhando aqui, o momento MYY vai ser igual, tá? Então é isso aqui, ó, projeção da superfície de influência de isolinhas, né? Em que você iria encontrar isso daqui nas publicações alemãs do Risch, né? E outro autor alemão também, que é o Romberg, né? Então, isso na época em que os computadores ainda não eram tão populares, né? Você não poderia ter acesso, vamos dizer, à construção de superfícies de influência através de programas de elementos finitos assim à mão, né, na sua casa, no seu escritório. O que se utilizava na prática era essas publicações que traziam
essas isolinhas, né, que seria uma projeção então em planta das superfícies de influência, tá certo? Então isso seria interessante, né? Bom, uma outra coisa, um outro conceito que a gente acabou não falando aqui da linha de influência, né? Para que serve então a linha de influência, que é o exercício também que nós vamos ver na sequência. Então, se eu tenho agora, por exemplo, aqui uma carga de... Aqui a linha de influência ela é toda estudada para uma carga unitária caminhando, né? Agora, se eu tiver uma carga de 100 kN caminhando, quando ela estiver passando numa determinada posição aqui, né? O que acontece? Então, se eu tiver uma carga passando justamente nessa posição, quanto que vai ser a reação de apoio? Vai ser o valor da carga multiplicada pela ordenada que está aqui embaixo, né? Porque essa ordenada que está aqui embaixo é o valor da reação se essa carga fosse unitária. Se essa carga é 100, né, pelo princípio da superposição dos efeitos, então vai ser 100 vezes essa ordenada aqui. Tá claro? Agora vamos dizer o seguinte, né? Se a gente tivesse agora, ao invés de uma carga concentrada, tá? Se a gente tivesse agora uma carga uniformemente distribuída, aplicada, vamos dizer, nesse trecho aqui, tá? Uma carga uniformemente aplicada nesse trecho. Qual seria a reação de apoio? Será que a gente poderia usar a linha de influência, né, para calcular a reação de apoio, tendo uma carga agora uniformemente distribuída nessa região? Ora, é muito simples, tá? A região, tá? Ela tá definida aqui o início, né, e o fim dela. Então ela tá daqui até esse outro ponto aqui, né? Tá bem definido. Então, o que é a carga distribuída? Seria uma sucessão de cargazinhas, né? Então, qual seria a reação de apoio? Seria somar o produto de cada cargazinha vezes a sua ordenada aqui embaixo. Então, isso seria, né, uma integração, tá? Então, distribuída, que é constante, multiplicado por cada uma da ordenada. Bom, como a carga é constante, ela sai fora da integral e só sobra o que? A integral das ordenadas da linha de influência. Ora, mas a integral das ordenadas da linha de influência, o que é que vai ser? Vai ser a área. Então vai ser a área desse trapéziozinho que ficou definido aqui embaixo da aplicação da carga. Então, pessoal, quando a gente tiver uma carga distribuída e quiser saber qual é a reação de apoio, né, usando a linha de influência de reação de apoio, a gente multiplica a carga distribuída vezes a área da linha de influência que está embaixo da carga distribuída, tá? Então, se a carga distribuída pegar só área positiva, vamos ter reação positiva. Se a carga distribuída, né, se a carga distribuída tiver, né, por exemplo, numa região negativa da linha de influência, nós vamos ter agora então reação negativa, né? Se a gente pegar agora, por exemplo, uma carga aplicada agora aqui, ó, significa dizer que nós vamos pegar a área negativa da linha de influência. E aí seria o valor da carga vezes a área negativa da linha de influência, e ia me definir qual foi a área negativa que apareceu aqui. Ok? Então é isso, né? Como usar a linha de influência para a gente calcular os esforços. Porque ela é definida para uma carga unitária justamente para permitir que você multiplique, né, pelos valores de cargas reais que você tem, e com isso consegue obter os esforços, né, daquela combinação ou situação de carga que você está analisando. Então, isso que a gente fez aqui para a linha de influência de reação também poderia ser feito para a mesma coisa, o mesmo raciocínio, né, para a linha de influência de momento fletor e para a linha de influência de esforço cortante. Ok? Vamos fazer aqui então agora, pessoal, um exemplo numéricozinho rápido aqui,
tá? Que seria o seguinte. Então, a linha de influência, exemplo, tá? Como está cotado. Vamos pegar então uma estrutura que seja exatamente uma viga biapoiada com vão de 18 metros e 2 balanços de 3 metros, tá? Vamos lá. A carga móvel que eu vou considerar para fazer análise de alguns esforços máximos, a carga que vai caminhar sobre a estrutura, vai ser uma carga constituída por duas cargas concentradas de 100 kN, tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, o caso de uma ponte rolante, né? Por exemplo. Então, duas cargas de 100 kN e uma carga uniformemente distribuída, sem definição de tamanho, né? Que eu possa escolher o comprimento que eu quiser, e sendo que a carga vai ter um valor de 5 kN vezes metro, tá? Então vamos lá, vamos calcular qual seria a reação máxima, né, de apoio aqui, né, quando esse carregamento móvel aqui passar pela nossa estrutura, tá? Vamos lá. Então, antes disso, vocês também poderão ter acesso, né, e vamos comentar, a uma planilha, essa que está apresentada aqui, que vai nos permitir calcular ordenadas ou desenhos de linha de influência, tá? E vai nos ajudar bastante aqui. Então, por exemplo, aqui, então, a planilha é linhas de influência de vigas isostáticas. E aqui você coloca quem é o comprimento do balanço esquerdo, né? Se colocar 5 metros aqui, ele vai assumir também, né? E 20 metros, por exemplo, no vão, ele vai assumir uma viga analisar uma viga que tem um balanço de 5 metros, dois balanços de 5 metros, né? Que ele vai tratar sempre a estrutura simétrica, né? E um vão de 20 metros, nesse caso, que foi o que a gente adotou aqui. Então, no primeiro gráfico aqui, ele apresenta a linha de influência de reação de apoio, tá? Sempre para o primeiro apoio. Então, ele vai mostrar, então, a viga na extensão total tem 30 metros. Aqui no apoio, o apoio está no ponto 5, ele é ordenado a 1, né? Que a gente está vendo. E aqui está a nossa linha de influência de reação de apoio. O que é interessante é que aqui embaixo eu posso estabelecer ordenadas, X, e ele me dá, eu posso estabelecer abscissa, X, né? Posição, e ele me dá a ordenada da linha de influência. Por exemplo, no 0 vai ser a ordenada máxima, aqui ó, 1,25, tá? Nessa posição aqui, né? Lá na outra extremidade, 30, né? Então deu menos 0,25 a linha de influência. Então isso aqui é só mais para ajudar a gente a obter, né, as coordenadas dessas linhas de influência. Ok? A linha de influência de esforço cortante, que é a segunda, aí eu escolho uma seção, tá? Por exemplo, aqui foi escolhida uma seção, posição da seção a 10 metros da origem. Então cuidado que essa posição está definida em relação à origem, tá? Então a 10 metros, então está aqui a linha de influência, essa azul vem, sobe, né? E depois pega essa linha vermelha. Da mesma forma eu posso chegar aqui, né? Então qual é a ordenada no ponto 0? É 0,25, tá? Lá no ponto 30, né? Menos 0,25. No ponto 10, que é em cima da seção, ele vai considerar que a carga está um pouquinho antes. Então ele vai dar sempre esse valor aqui, tá? Talvez se eu colocasse 10,001, ele dá outra lá que seria 0,75, tá certo? Essa nova, vou dizer, um pouquinho depois que eu coloquei aqui, então vai me dar essa outra ordenada aqui. Ok? Então cuidado, né? Agora, ele só dá a linha de influência para a seção no vão, tá? Ele não dá a linha de influência para a seção no balanço, tá? Essa planilha. E finalmente vem a linha de influência de momento fletor, tá? Se eu escolher também aqui a seção nessa posição, então ele dá, ó, vem em linha azul, depois passa para a linha vermelha. Ok? Então se eu der, por exemplo, aqui, sempre lembrando que eu tenho que marcar aqui, né? Qual é a seção que eu estou estudando. Que se eu botar agora aqui 15, ó, ele vai lá para a seção, que seria a seção do meio do vão, né? Seção 15, tá? Vamos lá para a seção 10, seria isso aqui. Se eu botar em 10 metros aqui, eu tenho que a ordenada aqui é 3,75. Então é uma ferramentazinha, né, que a gente pode ajudar na determinação de linhas de ordenadas, né, de linha de influência. Ok? Nós vamos usar ela então para resolver esse nosso exercício aqui, só para nos ajudar. Então como é que é o exercício? Ele tem 3
metros de balanço e 18 metros de vão. Então vem aqui na planilha, né? E coloca aqui, ó, 3 metros de balanço, 18 metros de vão. E esse aqui ele já assume automático. A planilha vai considerar sempre simétrico aqui, que é o comprimento do balanço direito, igual ao comprimento do balanço esquerdo, tá? Então ele já construiu aqui a linha de influência de reação de apoio, tá? Bom, quem é ordenado aqui no ponto zero, que é o que interessa. Então, no ponto zero dá 1,17 e a viga tem quanto de comprimento, né? A viga vai ter o 3 mais os 18 mais os 3, né? Dá quanto? 24 metros, tá? Que é o que está marcado aqui, ó, tranquilamente, né? 24 metros. Então, ó, no ponto 24, quanto é ordenada? Menos 0,17. É o que está construído aqui, ó. 1,17. Aqui não foi colocado, né? Mas é menos 0,17, tá? Bom, e aqui é 1, né? Pode até confirmar na planilha aqui, para x igual a 5, a ordenada, x igual a 3, né? Que é a ordenada do comprimento do balanço é 3 metros, né? O y igual a 1, ok? Então, é essa aqui. Bom, mas o que é que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber qual é a reação máxima quando esse conjunto de cargas aqui caminhar sobre a estrutura. Então vamos lá. Aonde que a gente vai posicionar? Então agora que vem aquela história, né? A linha de influência vai nos ajudar a posicionar a carga móvel na situação mais desfavorável. Então vamos lá, eu tenho duas cargas concentradas. Onde é que eu vou colocar essas cargas? Uma delas, pessoal, vai ficar exatamente em cima da ordenada máxima, que eu estou interessado em achar a máxima reação de apoio. Então eu vou pegar uma carga dessa de 100 e colocar aqui em cima, né? Dessa ordenada máxima. Que ela, qual é a reação que ela vai gerar aqui? Ela vai gerar uma reação que é 100 vezes 1,17, né? E a outra carga? A outra carga tem que andar junto com ela, porque ela está afastada de 2 metros. Então tem que vir a 2 metros para cá, tá? Aí essa ordenada deu 1,06, que eu posso obter aqui na nossa planilha. Se eu colocar 2 metros aqui, deu 1,06. Tranquilo? Ok? Então, essa ordenada aqui está determinada. E agora falta o que? A carga distribuída, que não está definido o comprimento. Ora, mas onde que ela vai dar a reação positiva? Né? Que é o que eu estou interessado. Ela vai dar a reação positiva aonde tiver correspondente, né, aos trechos que tem área positiva da linha de influência. Então, tem área positiva da linha de influência aqui, ó. Então, toda a carga tem que vir para cá. Não posso colocar a carga aqui, porque se eu colocar a carga nesse balanço, eu estou aliviando aqui, eu não quero, né? Então, eu coloco ela aqui. Pronto, com isso eu achei, né, a posição da carga móvel com essas características, que vai me dar a maior reação de apoio. Quanto que vale a reação de apoio, então, agora? Vamos lá, contribuição das cargas concentradas. Então, vai ser 100 vezes 1,17 mais 100 vezes 1,06. Está aqui, ó, 100 multiplica 1,17 mais 1,06. A carga distribuída, qual é a contribuição dela? É o valor dela vezes a área positiva da linha de influência. Quanto é a área positiva da linha de influência? A área desse triângulo, 1,17, né, vezes 21, que é esse comprimento, dividido por 2. Então é isso que está aqui, tá? Resultado, 284,43 kN, tá? Se eu quisesse a reação mínima, então eu teria que colocar essas duas cargas do lado de cá do balanço, né? E a carga distribuída só aqui nesse balanço aqui, que é onde tem a área negativa, né? E ordenada negativa da linha de influência. Perfeito? Vamos agora para o caso, por exemplo, do momento fletor, né? O mesmo problema, mas agora eu estou querendo saber o momento fletor numa seção S que está a 7 metros do apoio esquerdo e a 11 metros, portanto, do apoio direito, né? Porque o comprimento total é 18 metros. Então, é construir a linha de influência dessa seção aqui. A seção está a quanto da origem? 10 metros. Então, podemos usar aqui a planilha, né? Vamos lá, linha de influência de momento fletor. Tá aqui. Colocando a 10 metros, nós temos essa linha de influência aqui, né? Já definida, azul, vermelho. Para 10 metros, né? Quanto é que está ordenado aqui, ó? 4,28, tá? 4,28 é a nossa ordenada e é o que foi colocado aqui, ó, 4,28, tá?
Então vai ser aqui que eu vou colocar a carga de 100 kN, uma delas. A outra eu posso colocar à direita ou posso colocar à esquerda. Vou colocar onde? À esquerda ou à direita? Aonde tiver maior ordenada. Então calcula a ordenada à esquerda e calcula a ordenada à direita. À esquerda, pessoal, eu estou com 10 menos 2 seria 8, dá 306. E a outra seria 12, né? 10 mais 2, 3,50. Então 3,50 e 306, que é isso que está colocado aqui. 306 à esquerda e 3,50 à direita. Então onde que eu vou colocar? Colocar à direita aqui, né? Que dá uma ordenada maior, 3,50. Então vem para cá. E a carga distribuída vai ficar onde? Aonde tiver a área positiva da linha de influência. Está aqui a área positiva, né? Carga toda no vão. E agora eu posso calcular o momento máximo. Então vai ser 100 vezes 4,28, que é essa ordenada aqui, mais 3,50, que é essa outra ordenada aqui, tá? E que multiplica agora a contribuição da carga distribuída. É a área desse triângulo aqui. Quanto é a base? 18. Altura 4,28 dividido por 2 vezes o valor da carga, que é 5. Então o maior momento fletor aqui vai ser 970,6 kN vezes metro. Tá certo? Então a influência, estão vendo, é bastante importante, né? Porque ela permite não só determinar a posição mais desfavorável da nossa carga, como também nos permite calcular o esforço, né? Usando então as ordenadas que ela nos permite conhecer. E finalmente vamos ver aqui agora a situação de esforço cortante também para a mesma seção, tá? Para a seção a 7 metros do apoio e a 10 metros da origem. Então a gente pode usar aqui a linha de influência aqui também usando a planilha, né? Então a seção de referência está a 10 metros. Se a gente põe 10 metros, a gente obtém a influência, essa ordenadazinha aqui embaixo, que é 0,39, foi o que foi colocado aqui, ó, menos 0,39, e aqui como tem que somar 1, vai ser 0,61 aqui, né? Então aqui passa pelo 0, aqui passa pelo 0 e vai ficar, né, 0,17 positivo aqui e menos 0,17 do outro lado, né? Como está mostrando aqui, né? Se eu botar 0 aqui, vai ser 0,17 do lado esquerdo e 24, né, que é o total, dá menos 0,17 aqui do outro lado. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui agora, a linha de influência está construída, né? O que acontece? Eu quero o máximo valor positivo de cortante aqui. Então, ponha uma carga na posição mais desfavorável, seria o de ordenada máxima positiva da linha de influência, que é esse aqui, 0,61. A outra tem que estar a 2 metros aqui de distância. Podemos calcular essa ordenada aqui pela planilha também, ou diretamente aqui por semelhança. Então, aquela vai ser na posição 12, né? Então, dá exatamente 0,50, como vocês estão vendo aqui. Então, 0,50, né? Então, aqui estão as duas cargas. A carga distribuída agora vai entrar onde? Aqui nesse trecho, né? Que tem área positiva. E ela vai aparecer aqui também um pouquinho, né? Porque nesse balanço aqui eu tenho uma área positiva de linha de influência. Então, eu posso particionar essa carga, né? Carga distribuída é uma carga móvel nesse caso que pode ser particionada como é a carga rodoviária, por exemplo, né? Então, ela pode vir para cá também. Então, vamos lá. O cortante máximo vai ser agora a contribuição das cargas concentradas, 100, que multiplica 0,61 mais 0,50, e a outra a contribuição da carga distribuída, que é 5 vezes essa área e essa outra área. Então a primeira área é 0,61 vezes 11 sobre 2, a segunda área 0,17 vezes 3 sobre 2. Então dá um cortante máximo positivo de 129,05 na seção aqui nessa posição. Ok? Então aí temos uma aplicação, né, da linha de influência, do conceito de linha de influência, né, para uma carga móvel. Depois, obviamente, nós vamos depois utilizar esse conceito para aplicar, né, a uma situação real, né, agora do tabuleiro de ponte com duas vigas retas e tal, que é o nosso objeto de cálculo de exercício principal aqui no curso. Ok?